Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 15, o versículo 19 até o 26 e o versículo 39 até o 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como que é tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirás a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas, ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é que semeia, o outro é que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharão e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu
2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das suas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos nos aproximar dessa fonte da água viva, que é o nosso Senhor Jesus. Aqui nesse diálogo entre ele e a samaritana, onde que apresenta a vida dessa mulher, ali representando a nossa vida. Quando nós nos aproximamos do Senhor e Ele nos dá dessa fonte da água viva, nós começamos a compreender que aquilo que nos envolve, o pecado, como essa mulher vivia, o pecado do adultério, o pecado aonde que a fornicação, os desejos da carne desregrado, traz para nós um desejo de saciar algo, mas verdadeiramente o que sacia o nosso ser é estar com Deus, é estar na presença dele, essa fonte da água viva. Como diz o diário bíblico aqui, Jesus é a fonte, uma fonte que jorra da eternidade sem jamais cessar. Uma fonte que, através da fé da igreja, nos seus sacramentos, continua a jorrar no coração e na alma dos fiéis a graça de Deus. Mas é preciso aproximar-se dessa fonte. É preciso deixar-se atrair por ela. Essa fonte não apenas irriga, nutre e alimenta a nossa vida espiritual, mas também nos transforma em outras fontes em Cristo. Com esse agir, querido irmão, nós vemos aqui essa palavra tão longa, mas uma palavra tão rica de ensinamentos, onde que nós vemos aqui a presença do nosso Senhor Jesus diante dessa fonte, dessa água viva que nos sacia a nossa sede, sacia a sede diante de preenchimento, diante de uma paz, ou diante de uma verdadeira alegria, que o nosso coração se preenche, e quando estamos na presença dele, ele conhece a nossa vida, e nós apresentando o nosso ser a ele, ele nos direciona, ele nos fala, e através do mover, do agir, nós compreendemos que Deus está presente. A hora que eu estava lendo, eu lembro que quando eu fui no grupo de oração lá em Pérola, no Paraná, eu estava passando por um momento muito difícil, e justamente naquele momento as palavras que foram de Jesus proclamado pela boca daquela mulher que estava pregando ali no momento, foram palavras assim que mexeram com o meu coração. É igual essa mulher. Jesus apresenta para ela ali o que ela estava vivendo. Ela vai pensar assim, como que ele sabia, né? Ele não me conhece. E justamente, irmão, o agir do Espírito Santo, neste mover, quando nós estamos lá em oração e que nos fala algo que você fala assim, poxa, só estava eu naquele local, só eu sabia disso, ninguém mais. Ali você consegue, através de uma revelação, através de uma palavra proclamada por Jesus, abrir teus olhos e você falar, poxa, realmente Deus, Ele é Deus, provavelmente Deus existe, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo hoje, nesse exato momento, e naquele momento abre-se os nossos olhos, e naquele momento nossos ouvidos começam a viver a graça, e nós começamos, sabe, irmãos, a corresponder à graça, que é renunciar ao pecado, que é aderir a Jesus, que é querer estar perto dessa fonte, beber sempre desta água viva, que é a presença dele, e neste mover nós vamos viver essa graça agora. Deixar que a presença de Jesus, eu preciso me aproximar dele nessa manhã, nesse dia, permitindo que esse agir do Espírito Santo, essa graça, venha tomar conta do meu coração. E eu te convido, irmão, a viver isso hoje, aproximar-se de Jesus com a tua vida, com o teu coração. O Senhor já me coloca aqui no momento um casal, que o teu casamento está passando por um momento difícil, e um costume que você começa a pegar as coisas escondidas do seu esposo, financeiramente, o seu dinheiro, fazer dívidas escondido, e isso tem transtornado a sua vida familiar.
tem transtornado a sua vida. E detalhe, você não é casado na igreja, você é só amigado. E hoje o Senhor está trazendo tudo isso para te dizer que é um momento de mudança. É o momento de você viver a tua fé diante da graça. É o momento de você se reconciliar com Deus. Olhar para dentro de você. Não é correto o que você faz. Não é certo o que você faz. Fazer isso. O correto é você ter um diálogo com o seu esposo. Não ter medo do diálogo, de pedir, de falar, ó, eu quero, preciso de tanto. Não ter medo, ó, vou comprar tal coisa. E detalhe, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos casar sim na igreja, que é o verdadeiro casamento, a aliança com Deus, é o alicerce diante da fé. E nós precisamos comungar, nós precisamos estar na graça, nós precisamos adorar nosso Deus em espírito e verdade. É ser verdadeiro, buscando a salvação, buscando estar na presença de Deus com o nosso coração, com a nossa alma. Não somente da boca para fora, mas viver a graça. E neste momento, este casal, esta família, está tendo uma mudança, porque está conseguindo compreender o que é verdadeiramente necessário nesta casa. É a presença de Jesus. E para nós se aproximarmos dele, é preciso nós se retirarmos da presença do pecado. É o que Jesus disse para essa mulher. Tiveste 5 maridos, mas nenhum fosse o teu até agora. Então é o momento de ela se unir a Jesus. É o momento dela renunciar a essa vida. É o momento dela viver essa graça, aproximar-se da graça. É aproximar-se de Jesus. E quando nós falamos em graça, estado de graça é se libertar de todo o pecado e se unir a Cristo. Se libertar do pecado do adultério, se libertar do pecado da fornicação, se libertar de todo o pecado que te afasta da presença de Deus e aderir a Jesus Cristo na sua vida. E nesse exato momento está tendo mudança em muitos corações. Eu preciso me aproximar de Jesus, mas eu preciso abandonar essa vida de pecado. E é nesse exato momento que esses corações estão se encantando com a presença de Jesus. Pessoas largando do vício da droga. O vício da droga é os pequenos detalhes que você pensa que ninguém está vendo. Onde que você esconde as suas drogas dentro da sua casa. E no silêncio do teu quarto você tem feito o uso da droga, o uso da cocaína. Você está escondido lá, naquele lugar que ninguém imagina, naquele cantinho escondido, onde que você pega, se esconde, usa, e ninguém está vendo. Eu estou usando e ninguém está vendo. Mas você está detonando a sua vida, você está acabando com a sua vida, está sendo escravo de algo. E essa escravidão tem tomado conta na hora de você querer comprar, na abstinência, tem feito você mentir, tem feito você até pegar dinheiro escondido, pegar coisas escondidas. E isso está sendo agora aniquilado, está sendo demonstrado às claras para que você se rejeite essa cocaína, rejeite essa droga e você entenda que Deus está vendo e a tua fonte de vida. Você não vai precisar mais disso para se alegrar. Você não vai precisar mais disso para esquecer os teus problemas. Porque o Senhor é tua fonte de água viva. E eu já te convido, a você que está vivendo isso e que o Senhor está tocando no teu coração. Segunda-feira nós temos um grupo de oração, que é amanhã. Nós estaremos lá e nós vamos viver muitas graças juntos. Vá lá testemunhar essa graça. Porque você precisa estar com Jesus. Aproximar-se dele. Santa Missa, grupo de oração, estar na presença dele é muito importante. Aproximar-se de Jesus é viver com ele o tempo inteiro da sua vida. Obrigado, Senhor, que nesse exato momento, que teu Espírito Santo nos conduza, nesse exato momento, que seja liberto de muitas situações onde que nós estamos sendo oprimidos, onde que nós estamos sedentos, porque nós não conseguimos enxergar a verdadeira fonte da água viva. Mas agora, Senhor, nós já conseguimos enxergar que é a tua presença, é estar contigo, é se aproximando do Senhor, que nós vamos saciar a nossa sede. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria.
Pai nosso que estais no céu,